Queridos, hoje o tema é Espírito Santo. Eu amo esse tema. No decorrer da mensagem eu vou falar de alguns complexos que eu tinha sobre o Espírito Santo. Então eu peço que você abra o seu coração, tire toda a preocupação, porque eu vou ser bem ligeiro aqui na mensagem, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos terminar tudo o que temos para fazer hoje dentro do horário. Tá bom? Eu já quero louvar a Deus, porque eu sei que a pessoa mais importante de quem nós vamos falar, que é o Espírito Santo, Ele está entre nós. Ele está no nosso meio, isso eu não tenho dúvida alguma. Amém? Queridos, texto que nós vamos iniciar, nós vamos ler diversos textos. O primeiro texto está lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 2. Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que diz o verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus, diga comigo, se movia. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus... irmão, eu acho que você deve estar de jejum para comer a fruta depois do culto. Só pode. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, o Espírito Santo gera movimento. Diga comigo, o Espírito Santo gera vida. Diga comigo, o Espírito Santo gera existência para aquilo que não existe. Deus criou os céus e a terra. E o interessante é que não vemos aqui vida, nem no céu e nem na terra. E a primeira pessoa que aparece, que é a primeira pessoa que aparece, não é Adão e Eva. A primeira pessoa que aparece é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Espírito de Deus. E o texto diz que ele se movia. O Espírito Santo gera movimento. O Espírito Santo gera vida. E é interessante nós observarmos isso. Poxa, quem era a primeira pessoa a estar na criação? A gente sempre fala Adão e Eva. Mas não, a primeira pessoa a estar no início de tudo era o Espírito Santo. E ele se movia sobre a face das águas. E se nós continuarmos a leitura de Gênesis capítulo 1, nós vamos ver o decorrer de toda a criação. Deus cria as plantas, depois das plantas os animais, os peixes, as aves. E depois nós vamos ver a criação então do homem. Adão, depois Deus diz, não convém que o homem esteja só, façamos para ele uma ajudadora, e tira da sua costela, e ali nós conhecemos a pessoa da mulher Eva. Então tudo o que Deus vai fazer, tudo o que Deus vai tornar a existência, tudo o que Deus vai construir, Ele não constrói sem o Espírito Santo. Às vezes nós ouvimos a seguinte frase: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quantos já ouviram isso? Muitas pessoas. Muitas vezes nós ouvimos Deus é o primeiro da Trindade, Jesus é o segundo, e o Espírito Santo é o terceiro. E muitas das vezes colocam nessa cronologia, colocam nessa ordem, como se ele fosse alguém inferior. Ele é o terceiro. Ele é o subalterno de Jesus, ele está abaixo de Jesus. E não é verdade. Não existe uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque os três são um. Pastor, e por que existem os três? Porque eles atuam em funções diferentes. Deus Pai, o Criador, o Espírito Santo é a presença do Criador,
E Jesus é o Criador encarnado. É o Deus materializado. Mas eu não quero hoje focar em Trindade. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele não é inferior. Ele não é a terceira pessoa. Tudo que Deus fez, Deus não faz sem o Espírito Santo. Vamos ler o texto lá de Joel, capítulo 2, verso 28 e verso 29. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois disso, diz o profeta: derramarei do meu Espírito, letra maiúscula se refere ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Sobre quem? Sobre todas as pessoas. Os filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O profeta Joel está advertindo a nação de Israel, dizendo: olha, vai chegar um momento que nos últimos dias vai haver um mover do Espírito tão grande, vai haver um derramar do Espírito tão grande, que Deus vai derramar do teu Espírito sobre todas as pessoas. Sobre os velhos, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre todos. Eles terão visões, eles irão profetizar, eles vão ter a manifestação da glória de Deus. E como eu disse aqui na hora do louvor, o Espírito Santo ele era algo que somente os profetas sentiam, os sacerdotes sentiam, os reis sentiam. Era algo exclusivo de algumas posições. E o Espírito Santo, no Antigo Testamento, não fazia habitação, ele não morava dentro das pessoas. Ele ia lá, se manifestava sobre a pessoa, como se manifestou em Sansão, como se manifestou em Davi, e logo saía como uma brisa. E o interessante é que Joel está dizendo: olha, vai chegar um dia, vai chegar um momento, que Deus não vai escolher reis. Vai chegar um momento que Deus não vai escolher profetas. Vai chegar um momento que Deus não vai escolher sacerdotes. Vai chegar um momento que o Espírito será derramado sobre todas as pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário, porque hoje a presença de Deus, ela está acessível a mim e a você. Hoje Deus não se preocupa quanto você tem na conta bancária. Hoje Deus não se preocupa qual é a sua profissão lá fora. Ele não se preocupa qual é o seu cargo aqui na igreja, ou se você tem cargo aqui na igreja. Ele deseja derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas. Talvez você não saiba, mas é desejo do Senhor, é vontade do Senhor de derramar o Espírito dele sobre a sua vida. É desejo do Senhor, é projeto do Senhor derramar do Espírito dele, da glória dele, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. É desejo do Senhor, é vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. E Joel está dizendo isso de um período futuro, de algo que iria acontecer ainda. E aquelas pessoas aguardavam essa profecia, aquelas pessoas aguardavam essa manifestação da presença de Deus. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver os profetas menores, acaba o período do Antigo Testamento. Depois do período do Antigo Testamento, existe um período chamado de período interbíblico. 400 anos Deus fica em silêncio, não há nenhum registro nesse período. E depois os próximos registros são na manifestação do Senhor sobre a vida de João Batista. João Batista, um homem, um profeta escolhido pelo Senhor para preparar o caminho do Senhor Jesus. E para isso nós vamos ler Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Diz assim: e o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José.
Mas antes que eles se unissem, tivessem relações sexuais, ela ficou grávida por meio do... Tudo o que Deus vai fazer, Ele não faz sem o Espírito Santo. Tudo o que Deus vai fazer, Ele não faz sem o Espírito Santo. 19. Porque José, o seu marido, era um homem justo, e ele não queria expor e desonrá-la publicamente. E ele decidiu anular secretamente o casamento. José ia fugir. Mas quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tudo o que Deus vai fazer, Ele não faz sem a pessoa do Espírito Santo. Tudo o que Deus vai fazer na sua vida, Ele não vai fazer sem o Espírito Santo. Tudo que Deus vai fazer no seu casamento, Ele não vai fazer sem o Espírito Santo. Tudo que Deus vai fazer na sua história, Ele não vai fazer sem o Espírito Santo. É importantíssimo falarmos do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 3, do verso 11 ao verso 17. Mateus capítulo 3, do 11 ao 17, diz assim: João Batista dizendo: Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a eira e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João, porém, tentou-lhe impedi-lo, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim? Respondeu Jesus: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento os céus se abriram. E ele ouviu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Tudo o que Deus vai fazer, Ele não faz sem o Espírito Santo. Você vai ouvir isso 10 vezes, 20 vezes hoje. E o interessante é que, depois de Jesus ser batizado, ali se iniciou o ministério de Jesus. Ali começou então a ter a experiência de Jesus. Depois do batismo, pousou sobre Jesus uma pomba, e aquilo representava o Espírito Santo. É por isso que na Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa segunda doutrina é que Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque o próprio João Batista disse: Olha, eu batizo com água, só para arrependimento. Porém vai vir outro, mais poderoso do que eu. Vai vir alguém que vai batizar vocês com fogo. Um fogo que purifica, um fogo que separa, um fogo que santifica. E quando Jesus então é batizado, pousa sobre ele uma pomba, representando o Espírito Santo, e os céus se abrem e uma voz brada dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmãos, ali se iniciou o ministério de Jesus. Jesus dali então jejua 40 dias e 40 noites. Dali então Jesus é levado ao deserto. Se você ler, você vai ver, levado pelo Espírito Santo de Deus. Lá Jesus tem um combate com Satanás. A tentação de Jesus no deserto com Satanás. Mas isso não foi feito sem o Espírito Santo. O ministério de Jesus se iniciou com o Espírito Santo. A criação se iniciou com o Espírito Santo. O nascimento de Jesus se iniciou com o Espírito Santo. Tudo na nossa vida se inicia com o Espírito Santo. Não tem como você querer algo na sua casa sem a presença do Espírito Santo. Não tem como você trazer algo para o seu casamento sem o Espírito Santo.
São códigos registrados na Bíblia. Tudo que Deus fez, Ele fez através do Espírito Santo. Tudo que Deus vai fazer na minha vida, no meu ministério, na minha casa, nos meus filhos, nos meus negócios, nas minhas finanças, Deus vai fazer através do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a presença de Deus, através do nome do Senhor Jesus. Através do nome do Senhor Jesus eu tenho acesso à presença. E essa presença é o Espírito Santo. Jesus nos deu esse direito. Olha o que diz lá em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao verso 8. Atos capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Jesus dizendo, em certa ocasião, enquanto eles comiam com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus dizendo, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentre poucos dias. Segura aqui, volta ali. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, lembra que eu conversei com vocês? Que Deus vai se revelar a vocês, que Deus vai se manifestar. Lembra que nós tivemos essa conversa? Permaneçam em Jerusalém. Aguentem um pouquinho. Não arreda o pé daqui não. Jesus sabia que ia ser crucificado. Naquela noite ele ia ser preso. E no outro dia, às 3 horas da tarde, ele estaria sendo crucificado. Jesus falou assim, não saiam daqui. Permaneçam aqui. Aquele já tinha ressuscitado. Inverti a ordem. Aquele já tinha ressuscitado. Jesus adverte eles, não fujam de Jerusalém. Fiquem aqui. Porque vai descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão batizados com Ele. Pode passar. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não compete a vocês saberem os tempos ou as épocas. O Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Eles não tinham ainda esse poder. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus, pode colocar isso aí também, pode voltar ali no 9. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vista de todos. Jesus se acendeu ao Monte das Oliveiras enquanto falava isso. Deus na criação do mundo não fez sem o Espírito Santo. Em Joel profetizou o derramar do Espírito sobre toda a carne. O nascimento de Jesus foi através do Espírito Santo. O batismo de Jesus, o início do seu ministério, foi através do Espírito Santo. O início do ministério dos apóstolos, o início da igreja primitiva, foi através do Espírito Santo. Muitos escutam falar na internet, a igreja tem que voltar, a origem da igreja primitiva. Muitos têm que voltar à essência da igreja primitiva. A igreja tem que voltar na Espírito. Mas a igreja primitiva não existiu sem o Espírito Santo de Deus. Se existe um ponto de início, se existe um ponto crucial para voltar à igreja primitiva, é a igreja ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vejo na internet tanta gente falar, tem que ter comunhão, tem que não sei o quê. Não, a primeira coisa foi, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira coisa, se existe um ponto de partida, se existe um início, um marco zero da igreja primitiva, a igreja de Atos é a igreja se iniciando, começando através do poder do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa ter poder, a igreja precisa ter a manifestação, a igreja precisa ter a glória de Deus, nós precisamos estar envoltos da presença de Deus. Não existe igreja primitiva sem a presença do Espírito. Não existe igreja sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos estar resistente. Às vezes vem aquele mover do Espírito e você tem uma vontade de gritar aqui, glória a Deus! Aí você, não, o que a irmã do lado vai pensar? O que o irmão da frente vai pensar?
Imagina se todo mundo, 150 pessoas tem aqui hoje, imagina se os 150 nega pensar assim, o que vai pensar de mim, o que vão pensar de mim? Vai ficar todo mundo assim, ó. E não é isso que Deus quer. Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Às vezes é você dando um glória a Deus, aqui o irmão falou assim, rapaz, aonde há o Espírito, a liberdade, já li isso na Bíblia, já vi alguém falar isso, aí o irmão, outro vai dar glória, o outro vai glorificar, o outro vai falar em línguas, o outro vai pular, o outro vai chorar, daqui a pouco há um mover de Deus neste lugar. O Espírito Santo é comparado como fogo, virá outro que vai batizar vocês com fogo, eu batizei com água, mas aí vem outro que vai batizar com fogo. Irmão, eu não sei se você entende de fogo, mas eu vou falar um pouquinho sobre fogo. Se você pegar a sua churrasqueira, quando você estiver fazendo um churrasco, quando você estiver fazendo uma fogueira no sítio, e se você separar os troncos, um para lá, outro para cá, separar, sabe o que acontece? A fogueira apaga. Mas quando você junta uma brasa com outro graveto com outra brasa, irmão, um vai acendendo o outro, um vai aquecendo o outro, um vai aquecendo o outro, um vai aquecendo o outro. Daqui a pouco, o fogo se acende. Às vezes você é uma brasa que está aqui. Às vezes você orou essa semana, às vezes você jejuou essa semana. Às vezes você falou assim, minha semana de Santa Ceia eu vou jejuar, vou buscar a Deus. Você é uma brasa, você é uma tocha do Senhor nessa noite. E talvez tenha alguém do seu lado que teve uma semana difícil, não orou, não buscou, não jejuou, veio para a igreja meio... Não tem problema. A tocha do teu lado vai ser reacendida em você. A brasa do seu lado vai acender em você. Você sabe que antigamente, eu estou na igreja desde criança. Antigamente os corinhos eram muito sobre fogo. Você chegava na igreja, lá estavam as irmãs já cantando. Eu não sei nem que hora que aquelas irmãs chegavam, mas quando eu chegava, elas já estavam batendo a havaiana no chão e dançando. O culto hoje vai ser maravilhoso. Vamos lá. Porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar do seu poder. Com a mão assim, ó. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu... O que eles pediam? Senhor, nós queremos o poder. Ah, mas lá manifestava demônio, as pessoas eram curadas. Claro, antes do culto eles já estavam dizendo, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Não existe igreja sem poder. Ah, mas é o pastor que tem que trazer esse poder, irmão. O poder já é derramado sobre toda a carne. Tinha outro corinho que eles cantavam assim, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de... Se você não sabe cantar, pelo menos bata a palma. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando ele passa, começa a operar. Doença aqui dentro não pode ficar. Quando ele passa, começa a operar. Diabo aqui dentro não pode ficar. Carro de fogo neste lugar. Varão de guerra Deus mandou para guerrear. Carro de fogo neste lugar. Varão de guerra Deus mandou para guerrear. Uma roda de fogo. O povo queria poder e fogo. Pensa uma igreja pedindo, Senhor, quero fogo e poder. Aí chega na nossa geração. Uau! Uau, Jesus! Uau! Aí passa a irmã da mídia e o cara faz a pose assim. Ah, irmão! É por isso que não tem o resultado antigo. Porque não é mais a mesma igreja. Você conhece esses corinhos, Dani? Você é da minha época. Não adianta você se esconder, não. Eu vi você cantando aí. Irmão,
nós temos que continuar pedindo: derrama o teu poder. Roda de fogo que é Jesus, passa entre nós. Porque quando ele passa, doença não pode ficar. Porque quando a roda de fogo passa, diabo aqui dentro não pode ficar. No dia de Pentecoste, o fogo a casa encheu. Só era corinho de fogo. Irmãos, eu já nem sei onde que eu estava mais. Jesus sobe aos céus dizendo: ó, permaneçam em Jerusalém. Vocês têm que ser revestidos de poder. Não tem como vocês saírem pregando, evangelizando, sem poder, sem o Espírito Santo, não tem como. Tudo tem que começar através do... Diga assim, o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer na minha vida, através de Jesus, será pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Atos 2, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu um dia depois da Páscoa. Ele foi traído na noite de Páscoa, na sexta-feira, no sábado, 3 horas da tarde, ele morreu. No domingo ele ressuscitou. 50 dias depois, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som. Veja, veio do céu um som. Se veio é porque tem movimento. Só vem o que tem movimento. Não é verdade? O que não tem movimento, Manu, está intacto. Só pode ir se movimentar o que tem vida. E o texto diz: e de repente veio do céu um som, como um vento fraco. Não, como um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. E apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que eles se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que precediam de todas as nações do mundo. Olha o que aconteceu. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão. O que está acontecendo aí? Vamos ver o que está acontecendo. Eles ficaram perplexos, ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são esses homens galileus? Todos estes que estão falando, galileus eram homens de baixa classe. A Galileia era um povo simples. Galileia era um povo longe de Jerusalém. Não era o povo culto, o judeu culto. Os galileus eram os simples. Era como o povo ribeirinho lá do Pará, da Amazônia. Povo simples. Ué, não são esses homens galileus? Não são esses homens um povo simples? Como eles estão falando no nosso idioma? Esses homens não são estudados. Esses homens não têm conhecimento. Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa língua materna, como não ouvimos no nosso idioma, da nossa nação, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e da província da Ásia, várias pessoas de várias nações, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que está acontecendo? O que significa isso?
Outros, contudo, zombavam, dizendo: esses homens beberam vinho demais. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Pedro, que tinha negado Jesus há 50 dias atrás. Pedro, que foi covarde. Pedro, que ficou com vergonha. O que ficou com medo. Pedro se levanta agora cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade. Olha o que ele diz: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, antes que venha o arrebatamento do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aqui começa a igreja primitiva. A igreja primitiva não começa com a faculdade de teologia. A igreja primitiva não começa com um conhecimento erudito, palavras difíceis. Não, a igreja primitiva começa com uma coisa: unidade. Todos estavam no mesmo lugar. A igreja primitiva começa com obediência. Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Não existe uma igreja forte sem unidade. Não existe uma igreja forte sem obediência. E não existe uma igreja forte sem o poder do Espírito Santo de Deus. Aquela irmã Adriana que se escondeu. Perguntaram para Pedro assim: mas você não andava com ele? Ele falou assim: não, eu não. Não, mas você fala como um deles. Não, mas acho que eu vi você com... Não, eu não andei com ele não. Negou Jesus 3 vezes. Esse agora se levanta, cheio do Espírito Santo, dizendo: homens que aqui estão, escutem com muita atenção. Não tem ninguém bêbado aqui não. Ninguém está se escandalizando aqui. É 9 horas da manhã, não tem ninguém se escandalizando. Nós esperamos a promessa e estamos vivendo a promessa. O Espírito Santo desceu sobre nós, como Deus havia prometido no livro de Joel, capítulo 2, e um dia isso vai ser pregado em Pedro de Toledo, e o Espírito também vai ser derramado lá em Pedro de Toledo, a todos que creem na promessa. Irmãos, o texto diz que o Espírito Santo permitiu que eles falassem em outro idioma. O Espírito Santo deu a capacidade naquele momento deles falarem em outro idioma. Por quê, pastor? Com a finalidade de expandir o Evangelho em outros povos, para difundir o Evangelho. E o texto continua dizendo que naquela ocasião, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas. Nessa ocasião, nós entendemos que tinha em torno de 120 discípulos de Jesus. Jesus começa com os 12, depois dos 12 Jesus envia os 70, e depois dos 70 Jesus envia os 120. Não é isso, Marquinhos? A grande comitiva, os 120? Se você pensar 3.000 pessoas, 120 discípulos batizando, divide alguém aí rapidinho. Quanto que é 3.000 dividido por 120? Cada um batizou o quê? 25 pessoas? Faz aí o cálculo. Eu sou ruim de matemática. 3.000 dividido por 120. Vamos, gente. Celular. 25. Eu acertei? É um milagre. É um milagre. Eu tinha falado 25, né? Acertei, foi um milagre. Então você fala assim: ah, pastor, mas como que Pedro, os discípulos batizaram 3.000 pessoas? Não, tinha 120 discípulos já. Já tinha uma igreja de 120 pessoas. Cada um batizou 25, tranquilo. Foram para o Mar da Galileia, foram para o Rio Jordão, faz uma fileira aqui, fila de 25, cada um, rapidinho, foi batizado, em meia hora batizou todo mundo.
E o interessante é que, a partir daí, o Espírito Santo começou a ser derramado sobre todas as pessoas. Esse é o verso Atos 41. 21. Aqui, isso, até aí. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação, ela começa através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E é interessante nós pensarmos nisso. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai começar através do Espírito Santo. Ele não vai fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Se nós pensarmos assim, pastor, mas por que hoje aqui na igreja a gente não fala inglês? Por que quem fala em línguas, o senhor quando fala em línguas, não fala em alemão, não fala em mandarim, não fala em japonês? Porque naquela ocasião foi um propósito para difundir o evangelho, para evangelizar. Se você for ler em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai explicar sobre os dons espirituais. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Agora, Paulo vai explicar sobre os dons espirituais. Aquilo foi uma ocasião com um propósito, algo específico. Olha o que Paulo diz: sigam o amor e busquem com dedicação dons espirituais. Precisa se dedicar. Mas principalmente o de profetizar, que é pregar a palavra. Pois quem fala em línguas, não fala para intermédio de homens. Mas naquela ocasião falou para homens. Naquela ocasião. Quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Lá todo mundo entendeu. Por que aqui não entende? Porque lá foi por um objetivo específico. Ninguém o entende, porque pelo Espírito ele fala mistérios. Mas quem profetiza faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. 4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Veja, lá eles falaram em Pentecoste e edificou as pessoas, porque eles ouviram o evangelho. Eles ficaram maravilhados, eles se batizaram. Foi uma ocasião. Agora Paulo vem ensinar, vem doutrinar a igreja. Paulo vem dizer, olha, quem ora em línguas não ora a homens, ora a Deus, porque fala em mistério. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Irmãos, eu escuto pessoas, já escutei pessoas falarem assim, eu não preciso orar em línguas, eu não preciso desse dom, eu não tenho necessidade disso. Irmãos, é uma ignorância pensar assim. Porque é o único dom na Bíblia, que diz que quem pratica, quem faz isso, edifica a si mesmo. É uma maneira de você se edificar, de você se fortalecer no Senhor, orar em línguas. Vamos ler o verso 12. Verso 12 e verso 13. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que também possa interpretá-las. Ele não fala assim, quem ora em línguas, estuda inglês. Paulo falava 3 idiomas, irmãos. Paulo poderia falar aqui muito bem assim, se você fala em línguas, estude o idioma para você interpretar o idioma. Paulo poderia falar isso. Mas ele diz que para interpretar esse idioma, só é possível através do mover espiritual. Para interpretar esse idioma, é só através da oração. Por isso, o Paulo mesmo vai dizer que existe o dom de interpretar línguas. Se falar em outro idioma edificasse a pessoa que dá aula na FISC, no CCAA, na Wizard, ficar falando inglês lá o dia inteiro, 1, 2, 3, 4, blue, red, car, dog, eu não sei mais, chega, ponto. Seria a pessoa mais edificada na terra.
Porque ele o dia inteiro fala em outro idioma. E isso não é verdade. Tem mulherzinha do coque que tem 3 dentes na boca. Que mal sabe falar o português. Mas ora em línguas. Põe uma pessoa endemoniada com uma legião na frente. Da mulher de 3 dentes na boca. Cheia do Espírito Santo que ora em línguas. E põe a pessoa endemoniada com uma legião. Com um professor que não é convertido. Que ora e fala em outro idioma o dia inteiro. Para ver o que acontece. Faz o teste. Uma vez em Curitiba, eu era pastor auxiliar no Cajuru. A minha igreja, que eu era pastor auxiliar, tinha a linha férrea, próximo ao Autódromo de Pinhais. Do outro lado da trilha do trem, assim, favela. Favela de moer. Só favela. E a gente pegava muito usuário de droga, os caras se convertiam, daqui a pouco voltava para droga, daqui a pouco se convertia, voltava para droga, e ficava nesse... E nós começamos a orar e jejuar na igreja toda sexta-feira. E tinha um diácono, o diácono Robson. Era o único diácono que ia. Acho que eu já contei isso aqui. Diácono na porta, diácono Robson, ele só cumprimentou esse rapaz. Paz, irmão. Na hora que ele pegou na mão do rapaz, manifestou o demônio nele. Um demônio furioso, começou a gritar, eu sentava desse lado aqui na igreja, o pastor Cristiano do lado, aí os outros pastores do outro lado, nós éramos em 5 pastores. Daqui a pouco o Robson veio, chegou no ouvido do pastor Cristiano, falou assim, pastor, o Cristiano falou, Daniel, bateu na minha coxa, vai lá. E o pastor, novinho. Irmão, quando eu cheguei lá no fundo, tinha um hallzinho assim, igual nós temos ali. O endemoniado estava no canto da parede, 2 diáconos segurando. O endemoniado batendo nos 2 diáconos na parede assim. E os 2 diáconos. E a gente estava na busca, a gente estava orando toda sexta-feira. Eu falei assim, solta ele. Não era porque estava machucando o demoniado, era porque estava machucando os diáconos. Falei, solta ele. Pastor, falei, solta ele. Na hora que soltou ele assim. Falei, em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus. E quando a gente é novo, a gente fica entrevistando o demônio, né? Depois de velho, a gente fala, sai daqui, nós estamos aqui para falar de Jesus. E... Quando a gente é menino, a gente faz coisa de menino. Irmão, não saía aquele demônio. Não saía, William. Não saía. Em nome de Jesus, sai. Bati o pé, falei, não, tem que bater mais forte, tem que pular com os 2 pés. Não saía. E ele arriado no chão. Falei, rapaz, e agora? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Diante de Deus, Deus falou isso para mim. Diante da mesa do Senhor que nós estamos aqui, ó. O Espírito Santo falou para mim, ore em línguas. Irmão, eu apontei o dedo assim, comecei a orar. Raman soreba calabaxê, ricantoremaná, serebanás. Irmão, mas veio um poder, uma unção, uma glória. Irmão, orei em língua, aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi me enchendo. Falei, em nome de Jesus, sai! Quase saiu algum aqui também. Irmão, o Espírito Santo vai te dar autoridade. Ah, mas em nome de Jesus. Mas não tem o Espírito Santo para você ver. Não tem o poder. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos comeram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Mas Jesus falou assim, ó, vocês me conhecem. Pedro até andou sobre as águas. Vocês comeram o pão da multiplicação. Mas vocês precisam do poder. Se coloca em pé em nome de Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar 5 minutos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular, porque a primeira doutrina é salvação. Jesus salva, só Ele salva, não é quadrangular, não é o pastor, não é ninguém. É só Jesus salva.
Mas a segunda doutrina é: a igreja precisa de poder. Nós não podemos ficar apenas na condição de salvo. Nós temos que estar agora na condição de evangelistas em toda a Judéia e em toda a Samaria. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Você consegue colocar um louvor aí no YouTube? Tem um louvor que diz assim, ó: então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o